Olá, meu nome é Brian, bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Camarada. E chegou aquela época do ano em que todo mundo faz a caridade, em que todo mundo é generoso, em que todo mundo ama, em que todo mundo sobe o morro, desce o beco, entrega a cesta básica. E é aquela coisa que é aquele espírito natalino, que eu tô até de vermelhinho, vestidinho com um verdadeiro gorducho barbudo que realmente entrega presentes. E vários questionamentos surgiram no Instagram, no Twitter, perguntando como é que pessoas que passam o ano inteiro falando mal de pobre, o ano inteiro falando mal de caridade, o ano inteiro falando mal de igualdade, podem agora ser tão generosas, tão caridosas, tão boas pessoas. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho no vídeo de hoje. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma separação didática entre o que é caridade e o que é justiça social, para a gente conversar um pouquinho e entender o que são esses dois termos, né? Caridade, né? Eu vou falar bastante sobre a questão religiosa dos termos, porque geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que se encaixam em algum espectro religioso. O Papa Francisco, ele diz que a caridade efetiva com o próximo, a compaixão que compreende, assiste e promove. Ela é o dom que nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. O Papa Francisco, amar o próximo sem ser por amor a Deus é filantropia, mas não é caridade. Já para os espíritas, eu vou ler diretamente do Livro dos Espíritos, porque é a religião que eu posso falar com um pouquinho mais de propriedade, já que é o meu lugar de fala. Na questão 886, Kardec pergunta: qual o sentido verdadeiro da palavra caridade, como entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não é esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, iguais ou superiores a nós. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos humilhar o infortunado, contrariamente ao que se pratica frequentemente. Eu vou pular a questão 887, que fala sobre amar os inimigos, e ir direto para 888, que diz: o que pensar da esmola? E os espíritos respondem: o homem reduzido a pedir esmola se degrada moral e fisicamente, se embrutece. Numa sociedade baseada sobre a lei de Deus e a justiça, deve-se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar, sem deixar sua vida à mercê do acaso e da boa vontade. Basicamente, os espíritos estão dizendo para ter programas de assistência social. E programas de assistência social mais conhecido no Brasil é o Bolsa Família. Porque os espíritos dizem: ela deve assegurar a existência daqueles que não podem trabalhar. A caridade de fim de ano, a esmola de fim de ano, a cesta básica de fim de ano não assegura a existência daqueles que não podem trabalhar. Ela mal e mal vai assegurar a ceia de Natal. Daí ele pergunta: reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade conforme Jesus, se antecipa ao infeliz sem esperar que ele lhe estenda a mão. Ou seja, a gente não espera que a pessoa precise, a gente faz com que ela não necessite da nossa esmola. Educação de qualidade, saúde de qualidade e assistência social faz com que as pessoas não necessitem da nossa esmola. Ou seja, o tripé da Seguridade Social
que é SUS, Educação Pública e Gratuita, e programas de assistência social, são a verdadeira caridade espírita. Kardec, ele entendeu claramente o ensino do Cristo, e por isso ele estabeleceu como lema do Espiritismo que fora da caridade não há salvação. É um termo que, se não me engano, foi Agostinho que psicografou e que ele usou bastante como lema a partir de 1859. A FEB, no estudo sistemático da doutrina espírita, ela fala que a caridade, que é vulgarmente confundida com esmola, ela excede, sob qualquer aspecto considerado, as doações externas com que o homem supõe em tal atividade encerrá-la. A esmola, evidentemente, não merece reprovação, mas sim a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem compreende a caridade segundo o pensamento do Cristo, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão. Basicamente, o que o texto do Livro dos Espíritos já diz pra gente. Ela diz ainda que, sem dúvida, é valioso todo gesto de generosidade quando substanciado em dádiva oportuna àquele que padece essa ou aquela privação. No entanto, a caridade que se restringe a oferendas transitórias, ou seja, a Páscoa, Natal, Dia das Crianças, nada mais é que filantropia. Esse ato de amor fraterno e humano que difere as coisas grandes das pequenas. Somadas, ainda ele fala um pouquinho de que tem que investir em setores de ciência, de arte e de cultura. Ou seja, a própria Federação Espírita do Brasil, ela diz que essas doações esporádicas de Natal, de fim de ano e etc., não são caridade, são filantropia. E que caridade é lutar para ter cultura, justiça, igualdade. E ela termina dizendo: a caridade bem sentida e vivida estabelece verdadeira fraternidade entre os homens, visto que todos somos filhos de um mesmo Pai. E do mesmo modo que os espíritos superiores nos amparam e sustentam nas lutas humanas, devemos igualmente amparar nossos irmãos em humanidade, inclusive aqueles que são considerados criminosos. Porque todos nós, diante da espiritualidade, somos em maior ou menor grau considerados criminosos. Eu parei para analisar essa frase, esse ensinamento, e parei para ver como os espíritos que me acompanham e os guias que acompanham amigos meus nos tratam, né? Para ver, porque a FEB diz que a gente tem que tratar os nossos irmãos como os nossos guias tratam a nós mesmos. E os meus guias, eles não esperam Natal para me dar a oportunidade. Eles não me dão uma cesta básica na Páscoa. Eles oferecem dia após dia maneiras de eu conseguir me subsistir, eu conseguir evoluir, eu conseguir crescer. Eles não me dão cesta básica, eles não me dão caridade, eles me dão oportunidade igual de crescimento. E é isso que a gente tem que fazer enquanto caridade. E para pular para o que é justiça social, eu acho fantástica a frase do Dom Helder Câmara, que é um padre que lutou bravamente contra a ditadura militar, e que resume muito bem a divisão prática entre o que é caridade e o que é justiça social. Ele diz que quando ele dava comida aos pobres, as pessoas o chamavam de santo, e que quando ele perguntava por que existiam pobres, as pessoas o chamavam de comunista. Qualquer semelhança com hoje em dia é mera coincidência, tá? E o que é então essa justiça social? O conceito de justiça social, como a gente entende hoje, ela vem a partir dos escritos de São Tomás de Aquino, né, da escola tomista. Ela previa que uma sociedade democrática, e Deus nos salve a democracia, todos os seres humanos são dignos e têm a mesma importância. Por isso possuem os mesmos direitos e deveres, e não apenas em aspectos econômicos, mas também relativos à saúde, educação, trabalho, direito à justiça e manifestação cultural. Para a ONU, entende-se que o conceito de justiça social está relacionado às desigualdades sociais e às ações voltadas para resolver esse problema. Ou seja, a justiça social é aquilo que luta por resolver o problema das desigualdades sociais. E qual a razão desse problema? A ONU responde: com isso, a justiça social consiste no compromisso do Estado e instituições não governamentais
em buscar mecanismos para compensar as desigualdades sociais geradas por quem? Pelo mercado e pelas diferenças sociais. Não é nenhum comunista que está dizendo, é a ONU que está dizendo que o mercado e as desigualdades sociais é a causa do mal. E embora a religião deve ditar as normas individuais de cada ser e não as condutas do Estado, isso é o que a gente chama de Estado laico, as pessoas acham válido a caridade, mas não acham válido a justiça social. O Iago, do canal Dois Dedos de Teologia, numa entrevista que deu ao Pirula, ele disse que Jesus ensina que há uma separação entre a doação cristã e a doação estatal. E eu concordo com ele, mas eu vou um pouco além. Porque se a gente pode ter ajuda na nossa prática caritativa e uma ajuda estatal, legal, por que a gente nega? Ou pior, por que a gente vai na contramão? Porque as religiões, quando querem proibir o aborto, quando querem proibir o casamento homossexual, quando querem proibir qualquer outra coisa que elas acham que o Estado deve intervir, elas não fazem essa divisão. Por que fazem essa divisão? Na questão da caridade, na questão da justiça social, na questão da igualdade de direitos, na questão da igualdade de distribuição de renda? Por quê? Será que o fim das desigualdades nos tira o ar de superioridade? Será que é porque doar uma cesta básica no fim do ano faz com que eu me sinta melhor diante dos homens e diante de Deus? E ter todos iguais me faz ser igual e não mais superior? Por que será? E é nesse sentido que eu entendo que Marx escreveu aquela frase que todo mundo usa para falar mal do comunismo. A religião é o ópio do povo. E nesse sentido ela é mesmo. Ela impede que as coisas progridam, ela impede que as coisas vão para frente, ela impede que a gente pense em novas formas de distribuir renda, de fazer a nossa caridade, de lutar pela nossa caridade, de transformar a nossa caridade não numa mera distribuição de cesta básica, mas numa luta por justiça social. Por que a gente se coloca favorável à caridade e contrário à justiça social? Será que é porque a igualdade de renda não dá like no Instagram? Esses são os questionamentos que ficam. Eu entendo que caridade, muito mais do que dar uma cesta básica, é lutar por o SUS, é lutar para que haja CAPS, é lutar para que haja uma RAPS de qualidade, é lutar para que a escola do seu bairro esteja funcionando, é lutar para que os professores da escola do seu bairro estejam ganhando um salário digno, é lutar para que haja concurso público, é votar pela democracia, entendeu? É ler, é se instruir, é buscar. E eu vou terminar esse vídeo lhes desejando um Feliz Natal, por mais que o Natal seja uma cópia do paganismo, male cristianizada e degenerada pela burguesia, mas mesmo assim eu vos desejo um Feliz Natal, muita paz, muita saúde, muito bom senso nos almoços